Louvado seja Deus. Então, vamos estudar a palavra de Deus, iniciando com uma oração, com uma breve oração. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te glorificar nesta noite, quero te louvar e te engrandecer por essa oportunidade de podermos estar aqui para compartilhar a sua palavra. Deus amado, que a tua luz venha brilhar sobre alguém nesta noite, ao ouvir a palavra, ao receber a palavra que o Senhor tem para a vida dele. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem um propósito com este tema, o Senhor tem um propósito com todo aquele que está ali do outro lado me acompanhando. A minha oração, Deus amado, é que nesta hora, Pai, os céus se abram para que a sua palavra seja compreendida, os céus se abram para que a sua palavra vá ao encontro daquele que precisa de ouvir esta palavra. Pai, nós queremos estudá-la e queremos que a sua graça seja conosco. Queremos, ó Pai, que a sua graça nos ilumine e permita, Pai amado, que vida de alguém seja transformada, vida de alguém seja tocada, vida de alguém seja restaurada. Pai, que alguém seja ajudado nesta noite através da sua palavra. Nós queremos te engrandecer, queremos te dar a honra e a glória. Pai amado, permita que nós possamos mergulhar bem fundo no estudo da sua palavra e que o teu corpo, Pai, possa ser beneficiado por intermédio do estudo dessa palavra. E também quero colocar desde já, ó Deus da glória, a vida de todos aqueles que hão de entrar e vão se conectar ao longo do caminho enquanto vão ministrando a palavra. Que a unção os alcance no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu estou orando, Pai amado, que o Senhor seja com cada um no nome de Jesus. Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Então, nós queremos estudar a palavra e hoje eu quero introduzir uma nova série intitulada Orando como Nunca Antes. Orando como nunca antes. Se você tem um lugar de registro, então você vai anotar agora aquilo que é o nosso tema. É uma série e eu vou trazer várias mensagens com o mesmo tema. E você vai começar hoje compreendendo a respeito desse tema, mas eu quero ler primeiro o nosso texto principal, o texto que nós vamos usar hoje para a nossa meditação da palavra de Deus. E Lucas, no capítulo 10, o versículo é 19. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Vou repetir. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Aleluia. Este texto que nós acabamos de ler, chegado ao versículo 19, Jesus, depois de ter escutado a respeito daquilo que cada um estava a falar, os seus discípulos e aqueles que ele juntou ao grupo para enviá-los para pregar o Evangelho, ele abre a boca e diz que eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes causará dano. Este texto, eu volto para ele dentro de um instante. Vamos primeiro começar a compreender o enquadramento deste tema, orando como nunca antes. Se você olhar na Bíblia, você vai achar em Tiago, no capítulo 4, o versículo 3, esse é só um texto que estou a fazer citação, onde a Bíblia fala: pedis e não recebeis porque pedis mal. A parte A desse texto diz: olha, pedis e não recebeis porque pedis mal. O que quer dizer? É muito importante não apenas saber que se pede, não apenas saber que se ora, mas saber como orar efetivamente. É importante não apenas saber a respeito disso, mas saber com profundeza como que isso pode ser feito. Aleluia. Então, antes da pessoa orar, existem coisas fundamentais a serem estudadas. E eu coloquei essas coisas da seguinte forma: antes de orar, precisas saber e precisas acreditar. Duas coisas para nós começarmos nesta série. E hoje irei apenas trazer uma meditação em torno do saber. E eu estava a dizer, antes de orar, precisas saber, precisas acreditar. Saber ou não sobre uma certa coisa faz toda a diferença. Existem pessoas que, por saber alguma coisa diferente do que você sabe, eles podem estar a viver uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso, uma vida de conquista.
Há pessoas, por não saber o que você sabe, estão a viver uma vida de miséria, uma vida de lutas, uma vida de dificuldade. É por isso que eu digo que saber ou não saber a respeito de alguma coisa faz toda a diferença. Se nós estudamos na Bíblia, vamos começar em Gênesis no capítulo 26, versículo 10 até 11. Gênesis, capítulo 26, versículo 10 até 11. Você vai encontrar a Bíblia a falar: e disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Aleluia! Estamos a fazer a leitura de um texto que se enquadra na história onde Abimeleque, depois de ter, a Bíblia fala que quando Isaac ele vai para Gerar, um certo lugar, ele quando chega lá, ele apresenta sua esposa como sendo sua irmã, uma repetição de uma história que nós já sabemos que aconteceu também com Abraão. A Bíblia fala que Abimeleque, um certo dia, por causa de Isaac ter ficado lá bastante tempo, num certo dia ele viu, e o que ele viu não condizia com o que ele havia ouvido a respeito daqueles dois. Tendo visto, ele percebeu que aqueles eram um casal. E sendo um casal, a Bíblia fala que ele vai diante de Isaac e diz: olha, por causa de não teres falado, por causa de nós não sabermos que esta é sua mulher, qualquer homem ou qualquer pessoa facilmente podia ter se envolvido com essa mulher. Ele ficaria com liberdade de fazer isso por causa de não saber que é sua esposa. Mas agora, ao saber, Abimeleque vai e anuncia diante do povo: qualquer que tocar este homem ou essa mulher, certamente morrerá. Veja que o saber e o não saber trouxe uma grande diferença naquilo que são as atitudes de Abimeleque. Abimeleque deixou claro que, olha, não saber que era sua esposa podia fazer com que qualquer um se envolvesse com ela. E isto iria produzir uma consequência, que era trazer uma situação, um delito, que não seria bom para a nossa sociedade. Mas por causa de saber, a Bíblia aqui nos mostra que Abimeleque agora apresenta este casal e diz: olha, aquele que tocar neste homem, tocar nesta mulher, certamente morrerá. O que quer dizer? A informação que veio para Abimeleque fez com que ele pudesse anunciar algo diferente do que ele podia ter anunciado. Vamos pensar o inverso. Ele podia ter apresentado essa mulher dizendo: olha, eis aqui essa mulher linda e livre. Uma mulher que podia ter se relacionado com qualquer homem por causa do estado livre em que ela estivesse. Mas, por causa de não saber, isso podia ter acontecido e ia produzir uma grande consequência. Mas ao saber que era uma mulher comprometida, casada, ele vai agora e anuncia: qualquer que tocar neste homem e nesta mulher, certamente morrerá. O que quer dizer? O saber ou não saber a respeito de uma coisa muda tudo. Vamos também ver na Bíblia, Oséias capítulo 4, versículo 6. A Bíblia nos fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejais sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui nós encontramos também de uma forma muito clara que a perdição que estava, a destruição que estava vindo para o povo era por causa
de não ter conhecimento. Falta de conhecimento produz destruição. Falta de conhecimento produz uma circunstância de vida que, quando formos em busca daquilo que podia se considerar a causa, realmente não acharemos a causa, porque na verdade o que está ou o que pode estar a acontecer justifica-se apenas pelo fato de ser a falta de conhecimento. João capítulo 8, versículo 32, nós achamos a Bíblia dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que o conhecimento da verdade, de uma forma muito direta, a Bíblia está a dizer, vai trazer libertação. Conhecer a respeito de uma verdade vai trazer libertação. Então, não devemos ignorar a questão conhecer nas nossas vidas. E muito menos na nossa vida de oração. Se nós percebemos agora que conhecer e não conhecer a respeito de alguma coisa faz toda a diferença, então precisamos também ficar atentos e saber que conhecer e não conhecer a respeito de alguma coisa ligada à oração também fará com que nós possamos ter uma influência, possamos ter uma consequência na nossa vida de oração. Retomamos ao texto que nós lemos, que é Lucas capítulo 10, versículo 19. E ao retomarmos esse texto, nós vamos olhar a Bíblia dizer: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Se nós assumimos que Jesus estava a falar para os seus discípulos naquele dia, assumirmos que nós também somos os seus discípulos, se nós assumirmos que a palavra de Deus é eterna, então nós podemos receber esta mesma palavra que Jesus esteve a falar para os seus discípulos, como se fosse uma palavra que agora Ele está a falar para nós. Se Jesus disse aos discípulos, eu lhes dei autoridade. Se Jesus disse aos discípulos, eu lhes dei essa autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, então nós também podemos assumir neste momento que Jesus também nos deu esta autoridade. Lembre que eu estou a pregar a respeito de, antes de orar, o que nós precisamos saber nesta série, onde o nosso tema é orando como nunca antes. Se você está até agora a me acompanhar e está a receber com qualidade o som e a imagem, deixem nos comentários, porque isso é muito importante para nós, muito importante para que nós possamos ter a certeza que estamos a fazer uma transmissão onde você consegue nos ouvir, nos ver com qualidade. Então eu estava a dizer, se nós assumimos que também somos discípulos, então podemos assumir que esta palavra que Jesus naquele dia estava a dizer para os discípulos, hoje esta palavra, por ser eterna, está sendo dirigida a nós. Eu lhes dei autoridade. Aleluia. É importante perceber que o texto diz eu lhes dei. Ao dizer que eu lhes dei, esta palavra está conjugada como algo consumado, algo realizado. E autoridade, se nós quisermos estudar a respeito dele, vamos entender que a autoridade é o direito de ordenar, direito de decidir, direito de atuar e direito de fazer obedecer. Direito de ordenar, direito de decidir, direito de atuar e direito de fazer obedecer. Se nós falamos de direito de ordenar, quer dizer, quem tem autoridade, ele pode dar ordens. Ele pode dar ordens sobre todas as circunstâncias. Ele pode dar ordens sobre todas as situações da sua vida. Direito de decidir quer dizer que a pessoa pode dar o juízo final sobre as coisas. Ele pode trazer solução sobre as coisas. Então, você vai se lembrar que a Bíblia fala, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por o meu Pai que está nos céus. Estamos a fazer uma citação de Mateus capítulo 18, versículo 19. Mateus capítulo 18, versículo 19. Onde nós entendemos que a Bíblia está a mencionar a respeito daquilo que é a autoridade que as pessoas têm quando concordam sobre alguma coisa na terra.
ao concordar sobre algo na terra, Mateus capítulo 18, versículo 19 nos fala que basta que haja concordância em alguma coisa ao pedir. Então, existe uma autoridade dentro de nós de olharmos para as circunstâncias e podermos pedir diante de Deus. Existe essa autoridade e essa autoridade foi nos dada. Aleluia. A Bíblia, quando nos fala também de autoridade, nós temos que entender que a autoridade é também um direito de fazer obedecer. Direito de fazer obedecer. Fazer obedecer tem a ver com trazer uma imposição sobre algo para que a sua vontade seja realizada. Trazer uma imposição sobre algo para que a sua vontade seja realizada. Tudo isso está em nós, queridos irmãos. E se nós queremos orar efetivamente, orar de uma forma melhor, mais do que nunca, nós precisamos saber. E eu disse que são duas coisas que pretendo nessa fase introdutória desta série dar a compreender. Uma é saber, outra é acreditar. E hoje nós vamos tratar apenas sobre o saber. O que você sabe sobre a autoridade que você foi dada? Será que você tem noção desta autoridade? E se nós olharmos, foi Jesus quem deu essa autoridade aos discípulos. Então, também é Jesus quem nos dá essa autoridade. E Ele não está a dizer, eu estou pensando em vos dar essa autoridade. Ele não está a dizer, eu quero tentar analisar para ver se posso vos dar essa autoridade. A Bíblia fala que Ele já deu essa autoridade. Aleluia. A Bíblia fala que já deu. E se Ele já deu essa autoridade, toda pessoa que segue a Jesus, com toda a sua sinceridade, possui essa autoridade e deve exercer essa autoridade. Não trata-se apenas de saber, mas ao saber, você precisa saber exercer essa autoridade. Aleluia! Você precisa saber exercer essa autoridade. Você não pode orar como alguém que não tem consciência sobre essa autoridade. Não pode orar como alguém que não tem noção da existência dessa autoridade. É por isso que quando tu vais na presença de Deus para orar, carregar a noção dessa autoridade vai fazer toda a diferença nas tuas orações. Jesus carregava uma autoridade e Ele disse para aquela figueira naquele dia, lá em Marcos no capítulo 11, versículo 21, Ele disse para que daquela figueira nunca mais se comesse de algum fruto. E a Bíblia confirma que os discípulos, ao passarem de volta, encontraram a figueira seca desde a raiz. E Jesus disse que se também tiverdes fé, mesma coisa vai acontecer. Então, se você olhar, Jesus tinha autoridade e Ele exerceu autoridade sobre a figueira. A Bíblia também retrata que Ele manifestou uma autoridade que Ele tinha sobre tempestades, sobre ondas que se levantaram. E a Bíblia fala no Evangelho de Marcos, ou de Mateus, no capítulo 8, versículo 26, que Ele acalmou a tempestade. Ele acalmou aquelas ondas. E os discípulos ficaram admirados com o que estava a acontecer. E a questão que fica é, por que eles ficaram admirados? Ficaram admirados porque eles não faziam ideia que Jesus tinha autoridade até sobre a tempestade, até sobre as ondas que se levantavam. Então, eu e você também precisamos ter noção da existência de autoridade dentro de nós. Pedro tinha autoridade e a Bíblia fala que ele exerceu autoridade sobre aquele paralítico. Se você ler em Atos no capítulo 3, você vai entender a história. Que o paralítico, ele olhou para Pedro e João pedindo esmola. Pedro olhou para ele e disse, ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Veja que ele falou com tanta convicção que ele tinha dentro dele uma autoridade para curar a situação daquele paralítico. E ele disse, ouro e prata não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que a autoridade que foi exercida naquele dia, ela funcionou. E se aquela autoridade funcionou, eu venho para dizer para você, nesta hora em que você está a me ver, nesta hora em que você está a me escutar, nesta hora em que você está a me assistir, a mesma autoridade, a Bíblia fala que Jesus deu aos discípulos. Se eu e você também somos seguidores de Jesus, então nós recebemos da mesma autoridade. O que quer dizer? Sobre toda a figueira, toda área na nossa vida que não está sendo produtiva no tempo certo, nós também temos autoridade para ou paralisar aquela situação ou ordenar aquela situação para começar a ser produtiva. Assim como Jesus exerceu sobre aquela figueira a sua autoridade,
e a autoridade funcionou, então você também carrega a mesma autoridade e vai funcionar no nome do Senhor Jesus. A nossa autoridade também sobre tempestades que se levantam sobre a nossa vida, sobre ondas que se levantam sobre a nossa vida. Jesus deu autoridade a mim, Jesus deu autoridade a você. Então você pode exercer a mesma autoridade sobre toda a tempestade que está se levantando na sua vida, sobre toda a tempestade que se levantou na sua família, sobre toda a tempestade que se levanta em qualquer circunstância na sua vida. As ondas que se levantam estão à espera da sua voz, estão à espera da autoridade que está em você, e Jesus deu a você, Jesus deu a mim. O que nos falta é fazer essa autoridade ser exercida, abrindo a nossa voz e declarando sobre a tempestade, declarando sobre as ondas que se levantam, para que a situação não continue a mesma. A Bíblia fala que quando Jesus declarou sua autoridade sobre aquela tempestade, houve bonança. Então eu creio que se eu e você sabemos que carregamos a mesma autoridade, nós iremos exercer essa autoridade e haverá bonança sobre as nossas vidas. Haverá bonança sobre toda a situação na sua vida. Haverá bonança sobre a situação na sua família. Haverá bonança sobre a área que está a se levantar de forma violenta sobre a sua casa, violenta sobre a sua família, violenta sobre o seu lar, violenta sobre o seu trabalho, violenta sobre a sua saúde. Você precisa exercer essa autoridade, porque essa autoridade já está em você. Aleluia! Essa autoridade já está em você. Toda área que na sua vida está paralisada, assim como Pedro e João exerceram autoridade sobre aquele paralítico, a mesma autoridade está em você. Então você também pode exercer autoridade sobre tudo que está paralisado na sua vida. Você pode abrir a boca e dizer: eu repreendo e eu ordeno para começar a andar. Eu repreendo e eu ordeno para começar a dar resultado. E aquilo que estava paralítico sobre a sua vida, a Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 3, que quando esse paralítico foi curado, ele levantou, começou a glorificar a Deus e entrou no templo a glorificar ao Senhor. Eu declaro e eu profetizo sobre a sua vida que quando exerceres a autoridade, haverá tempo de glória, haverá tempo de louvor na sua vida. Você vai poder pular, a situação que estava parada na sua vida vai começar a andar, você vai poder louvar ao Senhor, vai poder abrir a sua voz e abrir louvores através dos seus lábios, da mesma forma que aconteceu com aquele paralítico, vai acontecer com a área que estava paralisada sobre a sua vida. E eu profetizo isso para você agora, mas você precisa saber que essa autoridade está dentro de você. Oh glória! Essa autoridade está dentro de você, só está à espera da aplicação dela. Você precisa fazer essa autoridade ser exercida na situação da sua vida. Não importa qual é a situação, não importa o que não está a andar, não importa as tempestades, não importa o que está paralisado, você tem autoridade e você tem que saber que tem essa autoridade. O diabo pode estar a te enganar para fazer você achar que não tem. Deixa-me te dizer que a autoridade não é sua, mas é a autoridade de Cristo em você. Se Cristo confiou aos seus discípulos e você é um dos seus discípulos, então você carrega a mesma autoridade em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se essa autoridade está em você, então você precisa exercer. Por isso que eu quero crer que se eu carrego autoridade, se há alguma área na minha vida que não está a dar fruto, sou eu quem tenho que abrir a boca e dizer que essa área comece a dar fruto. Se existe alguma área na minha vida que não está produzindo o tempo certo, e eu posso crer e eu posso declarar sobre aquela área para que aquela área comece a dar fruto. Não trata-se de apenas dizer de boca para fora, mas é ter noção da autoridade que você tem. Aleluia! Se você está me entendendo, se você está comigo até agora, dentro em breve nós vamos orar para exercer essa autoridade. Mas eu quero que você possa rapidamente estar pronto para orar, com noção da autoridade. E o texto que nós lemos, a Bíblia diz: eis que vos dou autoridade. Um dia nós vamos estudar sobre a autoridade e o que Jesus mencionou. Mas a primeira coisa que você tem que saber: você foi dado autoridade. E se você foi dado autoridade, você precisa usar esta autoridade. Se você sabe que tem autoridade sobre toda a situação na sua vida, então você precisa começar a usar a autoridade. Existem certas pessoas que simplesmente lamentam, simplesmente olham para a situação da sua vida
e vive a murmurar. Eu podia perguntar a você, o seu murmúrio levou-te até onde? Qual foi o resultado que você alcançou através do murmúrio? Deus, neste dia de hoje, está trazendo um despertar para a sua vida. Pare de murmurar. Quem tem autoridade não murmura. Quem tem autoridade faz a sua autoridade ser exercida. Se é uma enfermidade que está a vir na sua vida, sem nenhuma justificação lógica nem científica, você precisa começar a exercer autoridade sobre a enfermidade que está em você, dizendo para ela: eu te repreendo, eu te rejeito, você não é legal na minha vida. Jesus já tomou sobre si as enfermidades. Você não tem nem direito de atacar nem a mim, nem atacar a minha família que está salva. E ao fazer isso, você está a exercer a autoridade que Deus, através do Senhor Jesus, colocou sobre a sua vida. Por isso que, se você quer orar mais do que nunca, melhor do que nunca, você precisa saber, primeiro, que você carrega uma autoridade dentro de você. Aleluia. E se você carrega essa autoridade, aí virão tempestades, aí virão ondas altas, aí virão áreas na sua vida que não vão produzir, áreas na sua vida que não vão dar resultados. E você vai aplicar a autoridade e você vai ter resultados em nome de Jesus. Então, antes de eu terminar, eu quero lembrar a alguém nesta noite que Deus está a falar consigo. Deus está a dizer que você vai passar a orar de uma maneira diferente. Você vai estar orando como nunca antes você orou. Você vai orar como nunca antes você orou. Por quê? Porque agora você vai orar exercendo a autoridade que, se calhar, para alguns de nós, nem sequer sabíamos que tínhamos essa autoridade. É por isso que, se pudéssemos ficar doentes, nós ficamos a lamentar. Se há alguma perseguição maligna, se em alguma área da nossa vida o resultado não está sendo visível, aí a gente ficava a lamentar. É tempo da igreja deixar de lamentar e exercer a autoridade sobre as circunstâncias. Eu vim para dizer para você nesta noite, Deus falando na sua vida através de mim, que a autoridade que está dentro de você não pode ficar só por ficar, é para ser usada. Então use em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A terra precisa se beneficiar da autoridade que está em você. A terra precisa se beneficiar da autoridade que Jesus deu para você. Se Ele nos deu, é para nós podermos usar esta autoridade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você percebeu que uma das coisas que você deve saber para você orar como nunca antes é saber sobre a autoridade que Jesus te deu. Então, neste momento, nós queremos aplicar a autoridade que Jesus nos deu para todas as circunstâncias da nossa vida. Hoje eu quero orar sobre algumas circunstâncias na vida de muitos e eu quero acreditar que Deus vai operar um milagre na vida de alguém. Deus vai operar maravilhas. E enquanto eu vou estar orando aqui do outro lado, você ali do outro lado também precisa exercer autoridade sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você está enferma, se você tem uma situação de vida difícil, tenha fé neste momento, porque eu vou orar. E o meu Deus, Ele tem sido fiel e Ele tem respondido as minhas orações. E eu quero garantir a você que, se nós orarmos nesta hora, Ele é fiel o suficiente para ouvir a nossa oração. Se nós aplicamos a autoridade que Ele nos deu, se essa autoridade serviu para Jesus e deu resultados, se essa autoridade serviu para os discípulos e deu resultado, se essa autoridade serviu para todos esses que nós mencionamos, eu tenho certeza que vai servir para a sua vida. Eu tenho certeza que vai surtir efeitos imediatos para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você compreendeu a respeito da autoridade que Cristo tem e Ele nos deu essa mesma autoridade, então eu quero te convidar a juntos exercermos essa autoridade em oração nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você está pronto, eu quero que você alimente a sua fé, lembrando-se que Jesus declarou, lembrando-se que Pedro e João declararam, lembrando que a Bíblia menciona vários outros que declararam e resultou. E se resultou, deixa eu dizer para você que hoje eu e você vamos declarar e também vai resultar em nome de Jesus. Eu e você vamos declarar agora, dentro de instantes, e vai resultar.
Se você tem uma dor no seu corpo, alguma área do seu corpo está a doer, eu quero que você coloque a mão nessa área, porque nós queremos declarar e queremos liberar autoridade sobre a enfermidade, queremos liberar autoridade sobre a doença, queremos liberar autoridade sobre toda a circunstância na sua vida, queremos declarar autoridade sobre demônios que estão a aterrorizar a sua vida, que estão a perseguir as suas noites, estão a fazer você não dormir nas noites, demônios que estão a aterrorizar, até se manifestam de forma física, em forma de animais, vindo para os telhados da sua casa. Queremos declarar autoridade. Nesta noite, nenhum animal maligno vai passar sobre o telhado da sua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou a declarar isso porque eu creio que isso vai acontecer, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu já vou orando e eu quero que você creia do outro lado. Pai, no nome de Jesus, estou a declarar agora sobre a vida desta pessoa que me vê, sobre a vida dessa pessoa que está acompanhando do outro lado. Pai, a autoridade que o Senhor nos deu, nós estamos a exercer agora. Em nome de Jesus, a tempestade que se levantou nessa família, as ondas altas que se levantaram na vida dessa pessoa, estamos a declarar agora, no nome de Jesus. Pai, que a sua glória venha quebrar agora, que a sua glória e o seu poder venha destruir agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que a autoridade, Pai, que o Senhor nos deu, seja exercida agora. A área que na vida dessa pessoa não está a funcionar, não está a ser produtiva, estamos a orar agora, Pai, que comece a dar fruto, comece a surtir efeito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, a área que está paralisada, ordenamos que essa área comece a andar agora, comece a andar agora, comece a andar agora, comece a andar agora, em nome de Jesus. Essa doença que veio e está a perturbar a mente dessa pessoa, repreendo em nome de Jesus, repreendo em nome de Jesus. Essa enfermidade que está a fazer com que essa pessoa não consiga fazer as suas atividades normais, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai amado, eu oro pela vida dessa pessoa que está com ansiedade. O diabo está a aterrorizar, deixando ele com ansiedade. Assim como diz a sua palavra, não sejais ansiosos por coisa alguma. Pai, apresentamos o pedido dele na sua presença. Em oração, Pai, nós oramos e já somos gratos pelo resultado, pela resposta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu estou orando agora por essa criança que mal sabe explicar o que está a acontecer. Pai, eu oro que a cura lhe alcance em nome de Jesus. Pai, eu oro que a dor desapareça em nome de Jesus. Eu oro, Pai amado, que essa criança experimente um milagre nesta noite. Que essa criança seja visitada pelo seu poder nesta noite. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu oro por este casal que precisa da tua intervenção. Este casal que está vivendo dias difíceis. Pai, eu oro que o seu poder entre no meio e venha, oh Pai, a suprir a aflição em nome de Jesus. Pai, todo tipo de desentendimento, Pai, eu estou a declarar na tua presença que o diabo não tenha espaço na vida deles, que o diabo não tenha espaço e o diabo não colha frutos diante dessa circunstância. No poder que há no sangue de Jesus, todo o desentendimento que o diabo está a trazer, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu estou a declarar paz, amor, longanimidade nesse casal. No poder que há no sangue de Jesus. Que o desentendimento caia por terra agora em nome de Jesus. Que o desentendimento caia por terra agora em nome de Jesus. Essa divisão familiar, Pai, eu estou a repreender agora. 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 Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu quero te glorificar. Porque eu sei que tu és Deus. Porque eu sei que tu és um Deus que opera milagres. Pai, a autoridade que o Senhor nos deu, Pai, que venha a produzir frutos nesta noite. No poder que há no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, muito obrigado. Eu oro e te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Se você orou juntamente comigo, se você compreendeu que você carrega uma autoridade, a sua vida de oração seja uma vida de oração diferente a partir desse instante. Caminhe sabendo que você carrega autoridade dentro de você. E aplique isso nas suas orações. Ao aplicar nas suas orações, eu creio que você vai colher resultados e a sua vida de oração vai ser
uma vida digna de dizer: agora eu estou orando como nunca antes eu orei. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar aí do outro lado. Se você recebeu um milagre, compartilhe o seu testemunho através de um comentário nesta live ou no vídeo quando estiver no YouTube. E eu espero que a sua vida seja coberta pelas asas do Senhor, a sua família seja protegida por Ele, no nome do Senhor Jesus. Até a próxima, domingo, 11 horas, estamos juntos. Que Deus abençoe a sua vida.